O futuro de The Walking Dead, a série da nova geração, a série dos filhos dos heróis que a gente conhece, os que são crianças ou jovens hoje em dia e que sim, anos depois vão ser os adultos que vão liderar as comunidades, vão liderar essa reconstrução do mundo, justamente como ia acontecer no final de The Walking Dead. Pois é, uma nova entrevista indica que isso pode ainda acontecer, está no caminho e eu vou explicar como. Você quer saber? Cola aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, né? Tô de volta hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre este universo aí de The Walking Dead, mais especificamente sobre a continuação do legado, né, que a gente pode dizer, porque a gente não sabe até quando vai durar um Rick Grimes aí, a Michonne, o próprio Daryl, então tem que ter um legado depois, mas é o seguinte, né, antes da gente começar a explicar sobre isso, eu não posso esquecer de te lembrar, você que acompanha o canal, sobre o nosso drop da réplica do revólver do Rick Grimes em tamanho real, em parceria com o pessoal da Paradigma 3D. Nosso canal no dia 26 de fevereiro vai estar disponibilizando um estoque limitado para você adquirir desse revólver feito aí em material de resina, decorativo, mas o mais perfeito que você vai encontrar no Brasil na atualidade, que inclusive eu tenho um aqui que já mostrei várias vezes. Pois é, você quer garantir o seu não ficar de fora? Cola no primeiro link na descrição, se junte ao nosso grupo lá para você saber em primeira mão quando liberar o estoque. E seguinte, né, já quero começar isso aqui com essa imagem, que foi uma das imagens, assim, mais novas, assim, do final de 2023 que postaram, né, da época das gravações do final da série principal The Walking Dead, lá de 2022, do final alternativo de The Walking Dead. Aquele final, né, que na época que passou o final original eu contei que tinham gravado um outro final, que desistiram dele e simplesmente mudaram tudo. No caso, né, pra quem não sabe ou não se lembra, aqui da esquerda pra direita a gente tem o Rick Jr., o filho do Rick com a Michonne, agora crescido, a Coco, filha da Rosita, a Grace e a Judith. São as versões dos personagens aproximadamente 25 anos depois dos acontecimentos do final de The Walking Dead. Pois é, essas aqui são algumas imagens novas, né, que algumas das atrizes postaram, que não tinham sido divulgadas ainda, né, que você pode ver cada ator com o seu personagem em versão maior, né, que o Rick Jr. com o cara que ia ser ele, a Grace com ela, aqui a Coco com a bebê Coco que era. Só não tem o filho do Jerry, porque ele não tava nesse dia, mas aqui tem a Judith também. E assim, eu gostei, na época, uma coisa que foi até polêmica, alguns falaram que não, mas eu achei legal. Poderia ser muito pior a escolha. Esse final mostraria, né, depois das tretas de Commonwealth, depois deles vencerem tudo, aconteceria esse salto temporal de aproximadamente 25 anos, em que veríamos esses personagens rodando os arredores de Atlanta, lá onde começou The Walking Dead mesmo, só que tudo muito mais velho, numa época, inclusive, que os zumbis estariam bem mais escassos, igual nos quadrinhos de The Walking Dead mesmo, que ia ser muito mais difícil de encontrar algum, por exemplo, na cena mesmo, parece que nem ia aparecer zumbi, e esse seria o setup da cena, o novo grande grupo, levando o legado dos pais, Judith dirigindo a van, e aparentemente o Rick Jr. ia chamar alguém pelo rádio procurando pessoas. A série ia terminar com uma frase dele dizendo: tem alguém aí? Aqui quem fala é Rick Grimes, porque literalmente é o nome dele, Rick Grimes Jr. No caso, mudaram esse final porque seria um final que não teria aparecimento do Rick e da Michonne, ia ser muito estranho pros fãs terminar a série sem ter o aparecimento dos dois. De fato, o que teve, o original, foi melhor, mas eu ainda assim gosto muito desse, e o ponto é, ele ainda tá gravado, ele tá nos arquivos lá da AMC como coisa cortada. Como eu mesmo disse na época, algum dia eles podem voltar a usar. Já tem um ano e meio que The Walking Dead acabou, eles nunca disponibilizaram pra gente ver a versão deletada e tal. Não, pode ser então que eles estão guardando pra poder usar no futuro. E aí o que reforça isso, que é o ponto desse vídeo, tá aqui, uma nova entrevista de Kaylee Fleming, a atriz da Judith, pro site Business Insider. Tinha tempo que ela não aparecia, né, nessas coisas, tá fazendo outras produções. E o grande ponto é que no meio da entrevista, né, no meio de várias perguntas, questionaram ela a questão clássica que eles fazem pros atores de The Walking Dead sempre que voltam a dar uma entrevista. Você vai voltar em algum spin-off? Como é que você gostaria? Aqui não tem como eu traduzir a página para português, mas eu vou ler certinho, né? Ela disse o seguinte: meu Deus, é uma questão impossível, uma pergunta impossível. Eu gostaria que isso fosse algo não com zumbis, 10 anos no futuro, onde não tem mais zumbis sobrando. Judith trabalha numa sorveteria e ela faz ali cones, né, de chocolate, baunilha. E assim, por mais que ela dá essa zoadinha no final, várias páginas, inclusive alguns insiders, as pessoas que têm informações privilegiadas, estão conectando isso, né? Uma possibilidade que existe de no futuro ter essa continuação das crianças e aquele final de The Walking Dead de fato que passa mais de 20 anos. Esse final que eu acabei de relembrar, deles crescidos, toda essa coisa, tá guardado lá, guardadinho. E o negócio é que a gente tem uma matéria que meio que complementa isso, que deixa tudo mais interessante. Uma matéria do site Screen Rant, que vez ou outra traz umas notícias bem antecipadas, que comenta muito sobre essa fala da atriz da Judith, né, da Kaylee, na entrevista aí pro Business Insider. E eles trazem que essa fala dela, é até a manchete da matéria, né, pode ser o perfeito spin-off pra seguir Rick e Michonne, a série de Rick e Michonne.
interessante. Porque de fato, a gente não sabe até quando o Rick e Michonne vão, se eles terminam sua história nessa série, igual fica sugestivo, ou se vão dar essa brecha pra eles continuarem depois. Eu arrisco que vai ter alguma brecha sim. E aí, seguindo a matéria, a gente eles trazem a fala da Kaylee aqui de novo, e diz que esse salto no tempo, né, pode dar diversas oportunidades, inclusive de uma série sem zumbis, ou com muito poucos zumbis, porque já tem menos sobreviventes, os zumbis mais antigos já estão ficando mais podres ali, ainda estão vivos, né, porque eles demoram muito pra morrer, mas estão lá, não estão muito funcionais, os próprios sobreviventes já mataram boa parte dos zumbis do mundo, e eles trazem um ponto aqui da matéria dizendo muito sobre as crianças que ainda terminaram The Walking Dead vivas com essa brecha, que já daria muitos personagens pra essa série. Também tem os jovens lá de World Beyond, que eles citam aqui, que assim, não são tão interessantes, mas poderiam se tornar interessantes quando mais adultos e mais experientes. E trazem um ponto, que o spin-off sobre o legado de The Walking Dead pode expandir a franquia sem precisar ficar criando novos personagens, que é um ponto que a galera reclama muito de alguns spin-offs, criando um monte de personagem demais sem desenvolver muito, personagem só pra aparecer rápido, pra morrer e não dar em nada. Aproveita os que já tem. E de fato isso poderia ser muito bom. E eles comentam qual que seria o melhor momento pra poder introduzir um spin-off desse, porque nos spin-offs atuais ainda não deram uma brecha assim, mas que talvez a série do Rick mesmo seja a principal que vai dar essa conexão com as crianças, com o pessoal de casa, né? Porque, tipo, a série do Daryl, por enquanto, tá muito longe de casa. Negan e Meg, vários anos depois, em Nova York. Essa aqui é a mais provável de talvez a gente ver eles voltando pra casa, ou um deles voltando pra casa, uma conexão com a casa. E seja lá o que vier depois disso, o que ainda esteja com o Rick, com o Michonne, pode ser uma série que só começa com eles, tipo, tá tudo bem, a gente tá em casa e logo já tem um salto temporal, trazendo literalmente esse final de The Walking Dead que foi cortado. Você parou pra pensar nisso? Não serviu como final de The Walking Dead, mas pode servir como o início de uma outra série. Eles andando, chegando em Atlanta e o Rick Jr. falando, ó, tem alguém aí? Aqui é o Rick Grimes. É um ótimo início. Aí começa a abertura da série. Filho, sinistro. Chama esse elenco aí de volta, os atores que gravaram aquele final lá e que ficaram até tristes, né, por não poderem continuar. E inclusive todos que viram, né, a gravação, a cena sendo gravada e outras coisas, dizem que a atuação deles foi muito boa com os personagens. A característica e tal, né? A gente não viu ainda, mas dá pra usar muito bem. E lembrando aquele ponto que, assim, pra alguns que acompanham até repetitivo, mas tem que citar, porque se conecta. O ponto de sempre, cenário de Commonwealth, né, que usaram pra essa comunidade gigante, tá lá montado nos estúdios de The Walking Dead ainda. Em agosto de 2023, parece que foram lá fazer uma manutenção ainda, teve um movimento no estúdio. E assim, no final da matéria do site, eles citam, né, que é uma ótima maneira de fazer uma manutenção desse universo, de continuar e continue quem quiser assistir. Tipo, a história dos personagens atuais, nos momentos mais do presente, assim, não tantos anos depois, termina em algum momento depois da série do Rick, e depois traz esse frescor, esse recomeço pro universo de The Walking Dead, que com certeza eu ia assistir, acho interessante. Como é o universo, se os caras quiserem produzir, deixa produzir. Se você que tá assistindo não quiser assistir mais, você decide deixar de assistir. A série principal, por exemplo, já acabou, tá aí até hoje assistindo quem quer. Pois é, coloca nos comentários o que você acha sobre essa possibilidade, se você apoiaria esse negócio mais pra frente. Eu diria pra um 2026, não precisa ser tão cedo. Coloca nos comentários o que você acha, deixa esse like, não se esqueça de se inscrever no canal, que já tem notícia bombástica aqui pra vocês, que eu sei que a maioria vai curtir muito. No mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!